queridos Smart Tubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, com decisões dos tribunais das últimas semanas do mês de maio e primeira semana do mês de junho. Eu demorei um pouco para trazer esse vídeo para vocês em função da verificação de quais seriam os assuntos que realmente iriam adicionar algum elemento de conhecimento para vocês que possa ser útil para o seu dia a dia. E nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal justamente frente a imposto de renda e pensão de família. É justa a cobrança de multa contra motorista que se recusa a efetuar o teste do bafômetro. Além disso, temos ainda decisões do Superior Tribunal de Justiça relacionados novamente se pode ou não penhorar bem de família e que situação isso pode ou não acontecer. Temos questões de reconhecimento de vínculo empregatício e pejotização em relação ao Superior Tribunal do Trabalho, no caso, o Tribunal Superior do Trabalho, e ainda questões que foram submetidas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relacionadas à gravidez de alto risco e também quem indeniza a pessoa que foi vítima de golpe do boleto. Então, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal para acompanhar sempre os vídeos que nós trazemos para vocês, comentarem sobre as dúvidas que vocês eventualmente tenham, compartilharem e, se vocês gostarem desse conteúdo, deixarem o seu like. Então, vamos conferir no vídeo? O Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe cobrança de imposto de renda sobre valor referente à pensão alimentícia. Isso porque iria representar o que é chamado bitributação, já que a pessoa responsável por efetuar o pagamento da pensão alimentícia já efetuou o recolhimento do valor do imposto quando recebeu os rendimentos. Imagine uma situação em que você tem o seu lerite, é descontado direto em folha de pagamento o valor da pensão e ali na hora que você vê os descontos, tem inclusive o desconto referente ao valor do imposto de renda. Aliás, é um dos primeiros descontos que vai ser feito na sua folha de pagamento e depois que vai para os descontos referentes a esses encargos, inclusive do referente à pensão alimentícia. Então, com bastante propriedade, foi decidido que não cabe também cobrar novamente o imposto de renda, já que o imposto já foi pago. E tem uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada à restrição de direitos trabalhistas. Nessa decisão, houve a autorização de que um acordo coletivo pudesse restringir alguns direitos trabalhistas. Claro que não poderia retirar direitos e nem ir contra direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Porém, não seria ilegal que num acordo coletivo, numa convenção coletiva de trabalho, ficasse decidido pela restrição de alguns direitos. E ainda foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é justa a cobrança de multa contra motorista que se recusa a efetuar o teste do bafômetro. Não existe, na hipótese, uma situação de que você pode alegar um princípio de não autoincriminação, ou seja, você estaria produzindo uma prova contra si mesmo. Não é esse o caso, porque não existe uma pena de ordem criminal relacionada a você se recusar a efetuar o teste do bafômetro, mas, por outro lado, seria considerado uma infração administrativa. Então, portanto, é lícita a cobrança dessa multa se você se recusa a efetuar o teste do bafômetro. E ainda, a proibição de venda de bebidas alcoólicas também é válida considerando a política de tolerância zero em relação a esse tema. Agora, decisões do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão é muito interessante porque se refere à questão de
impenhorabilidade de bem de família. E nesse caso foi considerado lícito que se efetuasse a penhora do bem de família para pagamento de dívida oriunda de empreitada global. Empreitada global é quando uma empresa, por exemplo, uma construtora, ela fornece serviços, ou seja, mão de obra para construção, mais os materiais. E no caso em questão, a parte que contratou a obra não efetuou o pagamento devido ao construtor. E então o construtor, obviamente, veio executar o contrato e mandou penhorar o imóvel, porque a pessoa contratou essa empreiteira justamente para construir um imóvel próprio, ou seja, a casa própria. Só que depois, além de não efetuar o pagamento, disse que a proteção legal para se penhorar o bem de família, no caso envolvendo construção civil, é quando existe um agente financeiro que faz o financiamento para que essa pessoa possa efetuar o pagamento mensal de prestações. Porém, o tribunal reconheceu que não deveria ficar limitada a essa hipótese, porque senão a pessoa estaria utilizando de um instrumento jurídico para se proteger de uma questão que é similar, é uma dívida, é referente à construção do imóvel próprio, então não poderia se permitir que só o agente financeiro, que é quem faria um empréstimo, que pudesse penhorar esse bem, mas também a pessoa que efetuou a construção desse bem. Então ficou decidido que sim, a empreiteira pode executar e pedir a penhora do bem que foi construído para uso próprio como um bem de família. E agora uma outra decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça referente a quando prescreve o direito para você exigir um direito. Nesse caso aqui, o direito que é perseguido é sobre pedido de restituição de valores e cancelamento de contrato referente a serviços de TV a cabo. Nesse caso, o tribunal entendeu que o prazo para prescrever esse direito é de 10 anos, porque na questão aqui tratada, alguém efetuou o uso indevido dos cadastros, no caso da pessoa aqui em questão, para pedir instalação de produtos e serviços em nome dessa pessoa. Só que não foi essa pessoa que efetuou a contratação. Então ela foi lá e provou que não foi ela que efetuou a contratação e que do que ela havia contratado, tinham outros canais que tinham sido ativados sem que ela tivesse feito a contratação. Então, por todas essas questões irregulares que aconteceram de cobranças indevidas ou inapropriadas, o tribunal entendeu que o direito para que essa consumidora exigisse o reembolso e o cancelamento dessas cobranças indevidas seria de 10 anos. Agora, decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu trago duas decisões que vieram de tribunais regionais e foram vinculadas no site do Superior Tribunal do Trabalho. A primeira se refere à questão referente à pejotização. Pejotização é conhecido como um sistema que é considerado fraudulento, onde o empregador, ele, como requisito para efetuar a contratação de um serviço ou para que o funcionário permaneça vinculado com a empresa, de que esse funcionário constitua uma pessoa jurídica e assim seja contratado pela empresa como prestador de serviço. Então, esse empregado estaria emitindo notas fiscais e haveria uma situação como se fosse uma relação civil, empresarial, comercial e não trabalhista. Porém, nesse caso, ficou evidente, provado, que houve essa situação de pejotização em que o funcionário em questão trabalhava na empresa e foi dispensado, onde, nesse momento, a empresa afirmou que para que ele continuasse prestando serviços para essa empresa, ele deveria constituir uma pessoa jurídica, onde ele foi constituir uma pessoa jurídica como microempresário e prestou os serviços na forma que a empresa determinou. E, para sua defesa, a empresa dizia que não haveria subordinação, que o funcionário não teria vínculo nenhum com a empresa, porém, o Tribunal Regional Trabalhista reconheceu que houve, sim, uma situação de fraude
e reconheceu o vínculo de emprego e todos os demais encargos trabalhistas relacionados a essa questão. E num outro caso, não houve reconhecimento de vínculo de emprego do filho com a empresa onde os pais foram sócios dessa empresa. Isso ficou demonstrado porque não foi provado questão de subordinação e ainda existe solidariedade e reciprocidade envolvendo membros da família. E nesse caso em questão, observou-se que as testemunhas alegaram que o filho, no caso o engenheiro civil, ele só atuou na empresa no período em que os pais dele eram sócios dessa empresa, que no caso era uma construtora. E, portanto, quando os pais dele deixaram a empresa, ele também deixou a empresa, ou seja, deixou de prestar serviços, de trabalhar na empresa. Então, não é presumido que existe um vínculo de emprego em relação a membros da mesma família. Aliás, o que nós vemos é que existe essa situação que é considerado como um dever de solidariedade entre membros da mesma família. Então, nesse caso, não foi reconhecido o vínculo de emprego. E agora nós temos decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira decisão aqui, eu até comentei na semana passada, é de uma situação em que houve a exibição de produtos vencidos ou sem prazo de validade num supermercado. E o Procon multou esse supermercado em mais de R$1 milhão e a multa foi considerada válida. A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou, mediante mandado de segurança, que uma mulher efetuasse a interrupção da gravidez em função de ser descoberto uma síndrome rara e letal que acometia o feto, chamado body stalk, onde, demonstrada a inviabilidade da gravidez e ainda o risco para a mãe, cumpria-se garantir os direitos fundamentais da mãe, direito à dignidade humana e à vida. Porque num caso desses, chegar até o parto, submeter no caso a mulher a percorrer uma gravidez para ao final ainda ter um risco aumentado em 80 vezes dela morrer durante a realização do parto, gerou, obviamente, essa autorização que está previsto na lei, porque nós sabemos que o Código Penal autoriza situações como essa de risco de vida para a mãe, de que ocorra a interrupção da gravidez. E para terminar, temos uma situação em que houve a condenação do plano de saúde do banco responsável por uma emissão de um boleto fraudulento a pagamento de indenização por danos materiais e morais a uma mulher por fraude no pagamento desse boleto. Ocorreu que a cliente do plano de saúde em questão, a segurada, ela recebeu o documento para efetuar o pagamento normalmente, como ela sempre recebia, o boleto, efetuou o pagamento, depois ela recebeu uma cobrança do plano de saúde e ela achou estranho e foi verificar que não tinha sido pago. Foi quando ela observou que ela caiu num golpe. Então, ela efetuou o pagamento para, obviamente, não perder o plano de saúde, não ter o plano cancelado, e recorreu aos meios para resolver essa questão. E nessas circunstâncias foi condenado tanto o plano de saúde como o banco solidariamente para indenizar, no caso a vítima do golpe, porque não foi culpa dela que esse golpe ocorreu, e sim foi reconhecido a falta de zelo e diligência na preservação das informações sigilosas da cliente, seja do banco, seja da operadora de plano de saúde, e também do banco não ter rastreado a operação e observado que havia uma situação estranha ali, uma situação que não condizia com aquele boleto que foi efetuado o pagamento. Então, nesse caso, para que, como forma de penalidade, não é uma situação apenas no aborrecimento, mas sim houve falha na proteção e no sigilo dos dados dessa cliente que foi vítima desse golpe, então houve a condenação em perdas tanto materiais como morais. Eu agradeço por terem acompanhado o vídeo, por terem assistido esse conteúdo que eu procuro preparar pensando em informações que possam ajudá-los no seu dia a dia, e deixem seus comentários sobre alguma dúvida que tenha surgido, e eu agradeço
por mais essa semana e a confiança que vocês depositam no conteúdo aqui do canal.